No último episódio do Update, a gente falou sobre Couch Co-op, sobre a relação entre gamers casuais e gamers hardcore, como essa definição hoje em dia já não existe mais. Mas a gente também tocou no tema sobre metaverso, porque a gente veio falando sobre a questão do multiplayer, sobre como ele foi se modificando com o tempo. Isso acabou desaguando em jogos como Fortnite e Roblox, que, na minha percepção, se enquadram como metaverso. Esse tema que a gente vai falar hoje não estava exatamente na nossa pauta, não era um planejamento. Então, talvez ele tenha uma dinâmica um pouco mais diferente, talvez eu fale um pouco mais, o Letieri fale um pouco menos, ele só levante umas flags, porque eu não sei se ele vai ter muita coisa para falar sobre isso, mas que eu sinto que de forma mais técnica faz sentido a gente abordar um pouco desse tema que não é muito falado, até porque as pessoas ignoram bastante. É um tipo de tabu no mundo tecnológico em geral, nem só no mundo gamer. As pessoas tentam fingir que o metaverso morreu, mas talvez ele esteja mais vivo do que nunca. Eu não tenho muito o que falar porque eu não sou muito do metaverso, né? E você é um dev, também tem isso. E tem outra coisa também que é muito interessante, que é eu fui uma pessoa de MMO quando eu era mais novo, joguei bastante MMOs diferentes, né? E isso acabou se perdendo assim pra mim. Mas uma coisa que é interessante que você falou sobre a morte aí a suposta morte aí do metaverso, ou que as pessoas, o tabu, é que eu sei onde começa esse tabu, que é quando vem a promessa do metaverso, e eu acho que você vai falar um pouco mais disso, a promessa do futuro brilhante, maravilhoso, e o futuro talvez não seja tão brilhante, maravilhoso assim, e que quando tava tudo indo pra um caminho minimamente interessante, e vem as NFTs. Né, que foi a época que simplesmente toda a boa vontade que existia com com esse tipo não de jogo, esse tipo de projeto se Experiência. perde. Esse tipo de experiência se perde. Esses dois temas, a relação do NFT com o metaverso, elas estão bem próximas, porque, principalmente por conta do time, né, elas surgem num time parecido, então, como essas duas coisas estavam em alta, pelo menos na visão dos executivos, eles tentam fazer elas andarem lado a lado. Na Gamescom do ano passado, toda Gamescom, toda Big, todos esses grandes eventos, eu não sei a BGS porque eu nunca envolvi muito com a BGS, mas pelo menos a Big e a Gamescom eu consigo garantir, sempre tem esses eventos paralelos que acontecem durante a mesma época do evento, mas geralmente à noite, para ter networking entre os desenvolvedores. Muito se falava em uma certa bolha de desenvolvimento, não vou dizer que todo mundo estava falando sobre isso, provavelmente a galera que era mais indie estava fazendo um projeto muito específico, não entrava nesse tipo de conversa, mas das empresas, muito era dito que o metaverso era o futuro. E a conversa, nesses eventos, alguns deles tinham palestras, coisa do tipo, e muito se falava sobre como utilizar NFT e criar experiências de metaverso para poder ter um jogo que dá lucro por mais tempo. Resumindo, a ideia é essa. Não era isso que era dito, tinha outras nuances, mas a mensagem que era captada era essa. A conversa era que, idealmente, você ia criar um produto, você cria um produto, eu crio uma skin, e você, como jogador, pode usar essa skin aonde você quiser. Então, eu faço o jogo, eu desenvolvo um jogo, e você utiliza essa skin que você conseguiu no meu jogo num Battlefield ou num Final Fantasy. As pessoas compravam esse discurso, muitas pessoas. Também não estou dizendo que era exatamente essa a ideia do metaverso, mas era isso que estava sendo comprado por parte desse público. E eu sempre falei que isso não fazia sentido, porque por que eu vou comprar uma skin, um jogo mais barato? Porque vamos falar da. A gente sempre acaba citando a EA, mas porque é a questão do grid, né? Então é sempre uma boa lógica de se pautar para mercado. Por que a EA vai permitir que você use uma skin que você comprou no meu jogo, no jogo deles, porque eles não vão estar ganhando dinheiro nenhum com isso? E por que eu vou querer que você use uma skin da EA no meu jogo, já que eu vou passar a não ganhar dinheiro nenhum? Então, tem várias furadas nessa lógica do NFT aplicado, porque isso era baseado no NFT, no metaverso, que para eles era só essa lógica de você ter o mesmo item compartilhado em vários jogos, a mesma experiência compartilhada em vários jogos. Só que a parada o que a gente viu recentemente, principalmente com Fortnite, com Roblox, etc., é o oposto disso. É um jogo com várias experiências e dentro das experiências você compartilhar o mesmo item. Então, só que isso você continua centralizando a lógica de venda de itens, etc., teoricamente uma empresa só. No caso do Roblox, você tem item gerado por comunidade, então você até consegue ter essa lógica de pessoas diferentes vendendo e revendendo e ganhando dinheiro. A lógica de item do Roblox é idêntica NFT, eles só não usam esse nome, então a galera não deixa de usar, mas é idêntica a lógica de NFT.
E no caso da Epic, né, com o Fortnite, é só a Epic que tá ganhando dinheiro e os criadores de conteúdo que tem um códigozinho lá também, que também é um pouco reminiscente disso, mas é outra ideia. Então, quando você vê que a forma de vingar isso é você criar um jogo que tem várias experiências, e aí você compartilha essa skin dentro dessas várias experiências, essas empresas pularam fora, porque não fazia mais sentido. Porque as empresas grandes que estavam vendendo isso, elas queriam trazer empresas pequenas para entrar no ecossistema delas e elas não iam ganhar nada, e só eles iam ganhar. E as empresas pequenas queriam entrar nisso porque elas acharam que elas iam entrar no ecossistema da empresa grande e crescer junto. Mas, obviamente, não era o caso. Nesse caso aí que você Mas, falou dessa skin compartilhada, que era uma das grandes promessas, né, da era das promessas do metaverso, eu lembro de ficar muito impressionado com o Fortnite quando eles lançaram o modo Lego Survival completo. Porque antes era exato. tipo assim, você tinha o Fortnite, tinha diversos modos de jogo, e um deles era Lego. E só aquilo por si só já era tipo muito grande. A Lego tá envolvida com o Fortnite, era um encontro de gigantes, né? E aí eles falaram assim, não, não, não. Agora é um mundo de Lego, que é Lego Odyssey, né? O nome é uma coisa assim. Isso. É um mundo de Lego e todas as skins que você comprou no Fortnite, você ganha a versão em Lego delas. Isso é um negócio absurdo pra quem joga Fortnite. Eu não jogo Fortnite, eu tipo, não tenho skin nem nada do tipo, não me envolvo com isso. Eu acho maneiro, tipo, jogar uma vez a cada alguns meses e tal, mas é só isso, eu não tenho skin nem nada, nunca coloquei dinheiro no jogo, né? Mas eu acho que, tipo, a pessoa que jogo aqui uma vez por mês eu compro uma skin nova, enfim, ou algo do tipo, ou a cada temporada, sei lá como é que funciona. é, Falar, agora existe um novo jogo que é todo de Lego e que todas as skins que você acumulou nos últimos 8 anos de Fortnite você pode usar agora nesse novo jogo da Lego, é um negócio muito grande, assim, é um negócio muito absurdo e impressionante, né? E eu lembro também dessa fase que foi quando a Epic estava acumulando talentos, né? A gente sempre cita isso nos programas, que é uma coisa que algumas empresas fazem, outras empresas não fazem tão bem. O que eles conseguiram acumular muito talento, né? De comprar a galera do Rocket League para fazer o jogo de corrida dentro do Fortnite, comprou Rock Band, não foi a galera do Rock Band Isso. para Rock Band, não foi? É. Rock Band para No caso, dentro acho que do. eles formaram um novo estúdio, e aí esse novo estúdio ele era com o pessoal que trabalhou no Rockman, Isso, e foi aí foi isso. pra lá. A equipe original do Rock Band fundou um novo estúdio, eles acumularam esse estúdio. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Bom, eu acho que é isso também. E eles compraram o Bandcamp, né? Então, que é outra coisa muito grande também, de conseguir colocar as músicas independentes, o serviço do Bandcamp, que é um serviço muito que sempre valorizou artistas independentes, né? Dentro do próprio Fortnite é outra coisa muito grande também. Então eles foram acumulando esses talentos e essas equipes e essas empresas menores para poder criar um ecossistema que é meio que o ecossistema essencial, né? Você Isso. consegue hoje existe uma parcela do público que não só joga videogames, joga Fortnite. A pessoa Fortnite. entra no Fortnite. E a pessoa entra no Fortnite vai jogar o competitivo, vai jogar uns modos de jogo mais casual, que tem o modo Horda, esse tipo de coisa assim, que é aquele salve o mundo, né? Que chegou a ter durante um tempo, não sei nem se ainda Ainda tem. existe. Ainda tem, né? A pessoa vai ver show, a pessoa vai jogar corrida, a pessoa vai jogar Lego, a pessoa vai jogar Survival, a pessoa vai jogar jogo de ação, a pessoa vai jogar jogo de terror, porque hoje em dia tem as experiências criadas por fãs dentro do Fortnite. Teve uma que eu achei bem legal, que era tipo um modo de estúdio convidado, que era tipo a Remedy para promover o Alan Wake 2 fez um modo de jogo de Alan Wake. E isso também é uma coisa que é muito incrível se você para pensar que, pô, Alan Wake é um jogo que o primeiro fracassou e o segundo também tá aí mais ou menos, mas existe um Alan Wake dentro do ecossistema Do do Fortnite. Fortnite, que é bizarro. Essa pra mim é a diferença de que transforma o Fortnite não num MMO e transforma ele num metaverso. Porque você não. Se você me fala assim, vou jogar Fortnite, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se você vai jogar o Battle Royale. Eu Sim. não sei se você vai jogar o Lego. Você pode estar jogando qualquer coisa. Então, ele criou essa experiência digital, esse mundinho digital, esse metaverso, que comporta esses diferentes jogos. Então, é isso pra mim o que define que ele realmente diferente desses outros jogos online em grande escala. É isso, porque você não tem um jogo, você tem diversas experiências. A gente sempre vai chamar de jogo, a gente sempre vai falar jogar Fortnite. Ninguém nunca, quer dizer, nunca é muito forte. Mas eu acho difícil a gente
fazer essa separação do Fortnite de um jogo para realmente um mundo virtual, a não ser que eles façam um movimento muito específico, talvez por parte da Disney, por exemplo, de realmente ter um ambiente focado para um público que não é gamer, o que não é o caso, porque teoricamente, pelo menos de tudo que eu analisei e da minha opinião pessoal, a lógica de metaverso está intrinsecamente ligada a jogos. Você pode tentar desconectar ela, mas é impossível você vender um mundo digital para um público que não é gamer, pelo menos no primeiro estágio. Inclusive, na minha opinião, você consegue traçar o momento onde o metaverso do Mark Zuckerberg morre, quando ele tenta fazer isso não ser para um público que está inserido digitalmente, né, que geralmente é o gamer. Porque se você quer vender Ele isso para... no caso do Mark Zuckerberg é um caso muito específico também, porque ele falou, isso aqui vai ser a nova internet, praticamente, a nova forma de você interagir com a internet. E aí era uma coisa que parecia inicialmente uma coisa meio Second Life, às vezes até meio The Sims, né? E aí você pensa, isso são jogos, né? São jogos, então, por si só, a experiência gamer já é intrínseca ao ato de você entrar no metaverso. Mas aí, quando ele começa a aumentar o scope e as ideias, começa a virar um ambiente que não é focado, começa a virar um ambiente que não tem incentivo mais para você voltar, porque a ideia do Second Life, The Sims, é que é gamificado, no sentido mais clássico da palavra. Tipo, você entrar no mundinho tem recompensas, você ganha os pontinhos e etc. Se você tenta tirar o processo de gamificação de um metaverso, você tem nada. Você tem nada e você não tem um incentivo mais do público para voltar para aquele ambiente. Então, tudo de interessante que você tinha se perde. Né? Se você parar para analisar, assim, outros exemplos de metaverso que a gente tem além de Roblox e Fortnite, na minha percepção, tem que repetir isso várias vezes, que eu chamo todos esses projetos de metaverso, mas quase nenhum deles se autodenomina metaverso, tirando o Second Life, que voltou recentemente, e ele se autodenomina metaverso. Porque, para mim, ele claramente sempre foi. Porque junto dele a gente tem o Rabu, Club Penguin e o PlayStation Home, que pouca gente conhece esse, mas é o metaverso do PlayStation 3, que a PlayStation fazer funcionar. Ele é muito parecido com o Second Life, poucas diferenças assim, no visual, é um pouco diferente e tal. Eu achava bem interessante a proposta, usei bem pouco dele, porque não foi tão abraçado e eu cheguei relativamente pro final, mas ele era interessante, estava bem à frente do seu tempo. E basicamente todos esses que eu falei, eles seguem a lógica do que você falou. Ele é uma gamificação de algo. O que é nesse caso? A gamificação do chat. Você está usando um chat, só que no mundo 3D, onde você vê a pessoa e vai andar até ela para falar com ela. E aí também a gente pode botar nessa lógica, e é esse sim, um que eu imagino que os usuários enxerguem como um metaverso, que é o VRChat. O VRChat, ele tá tendo o nome dele, é literalmente uma gamificação do chat. Você tira a lógica do chat de ser só uma conversa, transforma num mundo onde você pode interagir, e você pode ver a pessoa, e falar com a pessoa, e ir com ela até outro lugar. Então, essas lógicas de gamificar ações que você já faz digitalmente estão 100% ligadas ao metaverso. E se você tenta tirar isso, ele está fadado a morrer. Só que essas empresas, principalmente a Meta, elas não necessariamente querem entrar de cabeça no mundo dos jogos. Até porque a Meta comprou o MetaQuest, né, a lógica de óculos, para justamente transformar aquela ferramenta, uma ferramenta que era de jogos, para uma ferramenta que não é de jogos. Uma ferramenta que também é para jogos, mas que não é para jogos. Mas se o Mark Zuckerberg realmente quisesse fazer o metaverso acontecer, na lógica dele, ele poderia ter basicamente lançado o Buddy Puck 2, sabe? Tipo, Colheita Feliz. Basicamente fazer um Animal Crossing. Um jogo que você consegue jogar dentro do Instagram, dentro do Facebook, qualquer plataforma da Meta, você consegue acessar esse joguinho e com o tempo aumentar o escopo dele. No começo é só a sua casa, agora você pode visitar a casa do seu amigo. Agora você pode ir no centro da cidade com o seu amigo. Até chegar ao ponto de todo mundo já tem algum acesso naquele jogo, porque ele é de fácil acesso, e agora você só pode entrar nele e usar as redes sociais através dele, num aplicativo separado. Você pode usar seu Instagram, tudo isso são coisas diferentes, painéis diferentes dentro desse aplicativo separado. As pessoas iam abraçar, mas para isso ele precisava primeiro fazer um jogo, e ele não quer fazer isso. Só que, como a gente já falou várias vezes, está conectado 100% a lógica de metaverso com a lógica de jogos. Aí, o que me parece que pode acontecer nos próximos anos, nesse sentido, primeiro pontuar que, de certa forma, eu não queria falar isso, mas, de certa forma, a galera que estava falando todo aquele esquemão lá em 2024 com o NFT, eles estavam certos de certa forma. Eles conseguiram
pensar que poderia 2024 já acontecer. já estava morto há muito tempo. Não, tava na reta final ali, né? Mas essa lógica de você ter um item e usar várias coisas, eles estavam de certa forma certos, só que era Sim. para um jogo só em vez de vários jogos diferentes. Sim, sim. Mas a Disney entrou de cabeça nessa, comprou parte do Fortnite, com uma ideia de fazer um parque virtual dentro do Fortnite. Eu imagino que nesse momento, quando eles fizerem isso, se isso der certo, aí sim a gente vai ver uma guinada do Fortnite de passar a ter um mundo virtual. Talvez a gente não tenha mais o lobby como a gente conhece, que você seleciona, e passar a ter um mundinho, um hub, e aí dentro desse hub você seleciona as coisas, e aí mesmo ele vai para uma lógica de metaverso. E aí você vai pro parque da Disney, ou você vai para experiência Star Wars da Disney, porque o que eu acho que vai acontecer é muito isso. A Disney provavelmente vai concentrar suas forças de experiências digitais dentro dentro do Fortnite, criando experiências mesmo, não só jogos. Realmente você uma simulação, uma micro escala de um. Igual a gente tem no parque da Disney, a parte de Star Wars, só que Sim. ter dentro do Fortnite uma parada um pouco mais pesada de Star Wars. Eu acho que é isso que eles podem muito provavelmente fazer. E aí isso também talvez explique por que eles cortaram o contato dele com a EA, etc. Para poder justamente explorar isso em outras áreas, de outras formas. Como que isso pode impactar a longo prazo, como eu estava falando antes de relação ao futuro, outros tipos de jogos? Porque se você hoje lança um MMO e ele não é um MMO raiz, por que não transformar ele em um metaverso? A gente pode, em algum tempo, começar a ver esse tipo de coisa. Como eu falei, se tem alguns exemplos, o Second Life voltou, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o público está interessado nisso? O público está interessado no conceito de metaverso? Ou ele está interessado no Fortnite, porque o Fortnite tem várias skins de vários lugares diferentes, e ele já está lá jogando, ele já estava jogando Battle Royale? O público está interessado no Roblox porque ele é o metaverso, ou o público está interessado no Roblox porque ele roda em qualquer coisa, em qualquer batata, no navegador, sabe? Não precisa nem baixar. E lá você tem essa questão de conteúdo criado pelo jogador. Acho que essa que é a questão que a gente tem que se fazer sobre o interesse do público, ele tá em que lógica, sabe? Na minha visão, no Roblox é pelo conteúdo gerado por criador, né? Por criadores do próprio jogo. E No Fortnite, e acessibilidade. E no Fortnite são as IPs. O que atrai o público hoje em dia são as IPs. Você ter coisas de vários lugares diferentes. Então, realmente eu não sei. Importante. O Genshin Impact tá fazendo a sua versão disso, né? A sua versão do Roblox e do Fortnite, não no aspecto de metaverso ainda, mas de você poder criar suas próprias experiências. No Pra Genshin isso, ou um jogo novo da Miho? no Genshin Impact. No Dentro do Genshin Genshin mesmo. Impact. Diretamente no Genshin. Porque o Genshin, ele tem. Eu sinto que ele já tá chegando num momento onde não tem mais pra onde ir no quesito do escopo que ele criou ali. Então, provavelmente estão procurando formas de monetizar ele de outras maneiras e de trazer público de volta. Então, eles criarem isso também é um passo em direção deles, muito provavelmente, criar algum tipo de metaverso utilizando esse modo. E aí você acaba criando realmente esses nichos, onde a galera vai ficar dentro do Roblox, dentro do Fortnite, dentro do Genshin, e no final das contas você, com o tempo, faz com que a lógica de metaverso acabe de novo. Afinal de contas, a ideia dela era reunir todo mundo em um hub só, e aí você vai separar todo mundo em várias experiências de novo, Sim. diluindo de Você vez. vai falar, tá todo mundo aqui num canto só, agora cada um pode fazer o seu próprio joguinho separado, tá? E aí todo mundo, yay! Exatamente. Mas isso é engraçado, porque essa ideia de os jogos ficarem cada vez maiores, esses que começaram como jogos, né? O Fortnite começou, era um jogo mesmo que tinha que ter dois modos de jogo. Um era o modo Horda lá, que era o Salve o Mundo, e o outro era o Battle Royale. Battle Royale. Né? Então, eles começam como jogos, eles vão crescendo e crescendo e crescendo até que eles se tornam a internet, ou o conceito de internet. Um conceito muito maior do que a gente está acostumado a ver, né? Só que essa ideia, de certa forma, ela é quase que limitadora, né? Se um jogo, obrigatoriamente, ele sempre tem que ser maior e maior e maior, ele não necessariamente está sendo melhor e melhor e melhor, né? Eles estão focando só em aumentar o escopo e não necessariamente quantidade, a não qualidade. qualidade. E não a qualidade do que está sendo
do que está sendo feito, que é o exemplo que a gente deu do Meta, do Mark Zuckerberg. Se ele focasse Exatamente. na qualidade e não na ideia de, pô, e se todo mundo que tem um Facebook agora tá no seu mundinho virtual? Se o seu mundinho virtual não é bom, isso não importa muito, as pessoas vão preferir ficar compartilhando as coisas no Facebook igual elas sempre fizeram, né? Até porque é mais fácil, tem menos passos, você só vai ver a É, timeline. A pessoa que não é gamer, precisa que de um não tá. incentivo. Se você não dá esse Exato. incentivo, as pessoas não vão querer ir. O Fortnite tem esse incentivo, que pode até ser, entre aspas, simples. Ah, é IP diferente. É eventinho de Star Wars, Marvel e Disney. Pode até ser, É de um certa incentivo. forma, simples. Mas o incentivo existe. Isso já é o Mas de qualquer forma, suficiente. eles também estão atacando um público que já está acostumado a entrar no mundinho, o gamer. Se você tentar Uhum. vender isso para uma pessoa que não está querendo fazer esse uso, ela só quer ficar no infinity scroll ali do Reels, ela não vai entrar no metaverso. Não faz sentido para ela fazer isso. Uhum. Então, é realmente uma situação muito complicada. O que me leva a questionar, mais uma vez falando sobre o futuro, é se outros big players vão entrar nesse momento, né? Porque Sempre tentaram, né? De certa forma, sempre a tentaram. PlayStation já fez uma tentativa A PlayStation e entrou há muito tempo e aí elas viram, tipo assim, viu que não deu certo. E aí, por exemplo, foi num outro caminho de não, nossos jogos são, o que a gente também comenta no primeiro vídeo. Os nossos jogos são jogos AAA, terceira pessoa, ação e aventura, fotorrealista, cinematográfico, single player. Tipo, tudo isso. by the books, né? Tudo certinho. E aí eles falaram assim: não, não, não. E se na próxima geração a gente lançasse 12 jogos online? Alguns vão ser MMO, outros vão ser MOBA, enfim, termos diferentes. Live Mas todos service, eles focados em online. termos novos, né? Extraction shooter, live service, sabe? Tipo, Exato. sempre tem É um termo novo. keywords. Keywords, né? Jargão publicitário, né? As buzzwords têm que existir. Exatamente. E aí já mudaram de ideia, já cancelaram metade desses jogos, cancelou Concord, né? A gente zoou até que cancelou Concord de 2 semanas, mas é isso, tipo, toda empresa, de certa forma, tá indo num. Tá querendo flertar com o digital, mas não necessariamente está sabendo igual a Epic e a Roblox estão fazendo, né? O É. que me deixa curioso com uma outra que também tá fazendo isso, né? Que no caso, a Microsoft também está tentando fazer isso, mas a Microsoft está implodindo no momento, então Pode acabar com o momento. pode acabar com o momento, então não tem muito o que ser dito sobre isso. E tem a Nintendo, né? Que a Nintendo, que é Isso. uma empresa que sempre não só não flertava com o digital, rejeitava flertar com o Online. online. Rejeitava, assim, Tá. era uma rejeição genuína, né? E estamos em outro momento da história, né? Que agora a É. Nintendo está fazendo suas coisas online muito maiores, mais ambiciosas, né? Eu só queria comentar rapidinho também que não só a Nintendo como um todo, né? Não é só, tipo, um jogo específico. A Nintendo está fazendo um MMO específico. É tipo, jogos agora da Nintendo você pode jogar online, os jogos da Nintendo. Você tem o O jogo Mario novo Kart da hoje ele é From. focado O na jogo experiência novo, online. o jogo novo da From, que vai sair exclusivo para o Switch, é um jogo online, é um jogo multiplayer para Isso. 8 jogadores. Que é uma coisa que, se você me fala isso há 5 anos atrás, eu ia falar, você tá completamente maluco. Loucura, loucura. Loucura Não faz completa. sentido. A From não vai fazer um jogo exclusivo para Switch que é online também? Que maluquice é essa? Isso é impossível. E tamo aí, né? Tamo vivendo essa realidade. Eles fizeram esse shift, né, essa mudança para focar no online, porque eles perceberam que não dava mais para ignorar esse elefante que tá na sala já faz 20 anos, né? Sim. Então, o Mario Kart World ele é focado no online, não como os jogadores de Mario Kart World queriam, mas é focado no online. E a gente tem o próprio Pokémon, o Legends EA também tem um foco um pouco maior nas batalhas online, e vários outros projetos também. E aí, recentemente, na verdade faz 6 meses, um ano, não vou lembrar certinho, mas surgiu esse projeto misterioso deles, essa experiência digital, esse MMO barra metaverso, onde você era um macaquinho que construía uns cubinhos, botava o cubinho no lugar e aí ele gerava uma área maior. E, bom, esse A projeto gente tem. falou de. Desculpa, a gente falou de metaverso e não citou Minecraft. Que doideira. É porque o metaverso pra mim, o Minecraft pra mim ele ainda é um jogo, ele não é Ele um é um jogo. Não, metaverso. ele é um jogo, mas ele também. Mas ele é uma plataforma também, Ele é né? uma plataforma hoje, no sentido de. Ele cresceu que nem um Roblox, né? Sim, sim. De você ter a construção de ambientes, e aí você tem os mapas online. Por exemplo, é possível hoje, quando o Minecraft foi criado em 2009, 2010, era o jogo de você entrar e construir coisas.
Hoje Isso. é possível você entrar em mapas online de outras pessoas e você não construir nada, inclusive os mapas até te limitarem, e é um jogo só de aventura, diz, é só um jogo narrativo, é só você tem uma experiência online com outras pessoas, né? Que é uma coisa Isso. muito engraçada parar pra pensar, tipo, estou jogando Fortnite e não tô construindo nada. É por quê? Porque alguém já construiu, né? É. E a parada do Minecraft também, ele tá atrelado a essa lógica de você, das comunidades modificarem a base do jogo, como a galera faz muito também no GTA, né? GTA RP é Uhum. 100% isso, é você pegar Sim. a base do GTA, que é Mas desculpa, eu não entendo nada do GTRP. O GTRP não é no mesmo mapa que o original? Ou isso. Sim, não. Ele tem mapas, por exemplo, do GTA RP que é no Brasil, então tem umas favelas, legal. tem. A base ainda é a mesma, mas tem coisas que são tematizadas de brasileiro, entendeu? Tem a Ah, praia e tem o calçadão de Copacabana, etc. E aí você também tem essa lógica um pouco, que flerta com o metaverso, eu não diria que é um metaverso de flerta, que você entra no jogo e você, às vezes, vai só ficar fazendo roleplay, você não tem um objetivo diário, você vai ficar ali, uhum. naquele momento, interagindo com as pessoas que passaram na sua frente e vendendo um item, por exemplo. Então isso flerta, pode não ser uma experiência de metaverso em si, mas já flerta com isso porque tem um certo público que tem interesse. E não sabe que tem interesse, né? Acho que, no final das contas, esses nomenclaturas de metaverso, NFT, de forma certa, causam medo no jogador e faz eles se afastarem. Mas algumas experiências que nem utilizem dessas coisas, por não se portarem como tal, faz com que a pessoa queira jogar ela e experienciar ela. Voltando para Nintendo, esse protótipo que eles fizeram, ninguém sabe o que era, ele estava em NDA, vazou, a galera fala sobre ele hoje em dia, porque tipo, muita gente postou sobre, mas ele não podia, teoricamente, ter sido dito. Mas ele era uma sala com muitos jogadores. Eu não sei se todos os 15 mil jogadores estavam lá, ou se era separado em sessões, mas era bastante jogadores. E era isso, era uma coisa muito simples. Um macaquinho que você andava, botava um cubo no lugar, e aí esse lugar virava uma área maior, e aí outra pessoa podia ir até a sua área e aí subir mais para botar o próximo cubo. Então, era meio que uma lógica das pessoas cooperarem para construir um mapa. Não se sabe ainda se isso é um protótipo de um metaverso, um MMO da Nintendo. Na minha visão, pela estrutura que ele está fazendo, para mim parece que seria mais um metaverso que um MMO. Mas o que sabe é que provavelmente era um protótipo teste para tecnologias online mais elaboradas para futuros jogos. E aí, como Uhum. que eles vão abordar isso? Só o futuro vai saber. Mas a Nintendo tem vindo com umas ideias interessantes para lidar com o online, principalmente com esses jogos mais recentes. Como a gente citou aqui, né, o Mario Kart World, Pokémon Legends ZA. E também até a proposta deles dessa nova geração do Switch 2 aprendeu muito com a lógica do Switch 1 no online. Pô, o Mario Odyssey tinha a paradinha do balão e tal. Então eu imagino que os próximos jogos deles, dessas franquias que não tiveram jogos ainda, né, como o caso do Zelda e do Mario, provavelmente vão entrar mais de cabeça ainda dessa lógica de trazer online com mais força, agora na era do Switch 2. Mas, para a gente falar sobre o lançamento do Switch 2 e para o futuro próximo, eu acho que fica melhor de deixar esse assunto para o próximo update. Eu tenho muita coisa pra falar sobre a Nintendo e eu queria um vídeo dedicado a isso. Tipo assim, eu quero entrar em detalhes sobre o Switch 2, as coisas que eu gosto e que não gosto, e que, enfim. Tô animado pra ver esse vídeo do update quando sair. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, rapaziada.